Oi, criativas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ana Rogéria e vocês estão sempre me pedindo para trazer ideias usando caixa de papelão. Sabe essas caixas que quando você vai no supermercado tem lá no cantinho? Sim, são essas caixas mesmo. Não tenha vergonha de pegar uma caixa dessas, porque dá para fazer muitas coisas e eu vou mostrar ideias bem legais aí para vocês. Então, vamos lá! Para essa ideia, eu vou usar uma caixa de papelão. Comecei limpando bem a caixa e vou retirar essas partes de cima da caixa. E vou fechar o fundo usando a cola quente. Vou reforçar tanto por fora como por dentro da caixa. E para decorar eu vou encarpar a caixa e vou usar esse tecido. E para saber o tamanho do tecido que eu vou recortar, eu vou posicionar a fita métrica assim por dentro, deixando sobrar 2 centímetros por dentro e aqui por fora até chegar a 20 centímetros. E para aproveitar bem essa estampa que é maravilhosa, eu vou encapar dividindo o tecido em 3 pedaços. Assim recortei 3 tiras e cada uma mede 40 por 20 centímetros. E aqui eu vou usar essa cola, a cola da Cascorês. Começo aplicando a cola na caixa e é muito importante você espalhar. Eu primeiro espalhei com o pincel e depois eu fui passando um rolinho. É muito importante não deixar excessos de cola para não correr o risco de manchar o tecido. Coloco o tecido sobre a cola e passo uma espátula ou você pode passar simplesmente a mão. O mais importante é deixar o tecido bem lisinho. E essa parte do tecido que sobra eu vou colar para dentro, de uma maneira que fique bem lisinho aqui. E assim eu colei uma tira nessa lateral maior e colei a outra tira na outra lateral maior, colando também por dentro. A outra tira de tecido eu vou cortar no meio e vou colar na lateral menor da caixa. Mas aqui, para ficar um acabamento bem mais bonito, eu vou fazer 2 barrinhas nas 2 laterais do tecido. E ficou assim, com as 2 barrinhas, e aí é só você posicionar certinho o tecido e colar. Encapando a sua caixa desse jeito, você vai economizar o tecido e o tecido vai ficar mais bonito. E para o interior da caixa, no fundo, eu encapei um papelão com o tecido também, e aí é só colar dentro da caixa. E na parte que não tem o tecido, nessa parte de baixo, eu vou colar com a cola quente uma corda de sisal de 6 milímetros. E agora, para decorar e fazer aqui como 2 alças, eu vou usar essas 2 argolas e vou colar uma de cada lado. E aqui eu vou usar a cola quente. E aqui, para fazer um acabamento nessa argola, eu peguei um pedacinho de tecido, vou dobrar ele fazendo tipo uma barrinha e dobrar as pontinhas também. E vou colar tudo com a cola quente. E vou colar ele bem aqui na parte de baixo da argola. E aqui, para finalizar esta parte, eu vou colar 2 bailarinas, vou cortar as perninhas da bailarina e vou colar com a cola quente. E para o fundo da minha caixa organizadora, eu vou colar um pedaço de EVA. E assim ficou prontinha a minha caixa organizadora. E essa caixa organizadora você pode usar, por exemplo, no seu banheiro para colocar papel higiênico. Olha que bonito que fica para colocar aí, ou debaixo da pia, ou mesmo em cima da pia, num cantinho aí que você tiver. Mas também você pode usar para colocar cremes, perfumes. Como é uma caixa organizadora, você pode organizar aquilo que você quiser. Para essa ideia eu vou usar uma caixa de papelão. Você pode usar qualquer caixa que você tiver aí na sua casa. Para encapar a parte interior, eu vou começar cortando aqui os 4 cantos. E aqui vou usar um estilete. E vou encapar com esse tecido liso. Isso é um algodão cru. E cortei esse tecido um pouquinho maior da caixa para fazer já o acabamento. E aqui eu vou usar a cola branca Ateliê da Acrylex. Passo a cola toda na caixa, espalho bem e colo o tecido. E agora é só virar a caixa ao contrário, recortar aqui o excesso do tecido e dobrar esse tecido para a caixa de papelão.
E a parte interior da caixa está colada. Agora vou fechar a caixa novamente e para fechar a caixa eu gosto de usar a cola universal. E para decorar o exterior da caixa eu vou usar uma esteira de bambu, mas primeiro eu vou medir aqui o tamanho certinho da caixa, para isso eu vou usar uma fita métrica e vou passar aqui para a esteira o tamanho que eu quero. E aí é só você cortar com a tesoura. E essas esteiras, elas são bem fáceis de cortar, você corta facilmente com a tesoura. E esse tipo de esteira você encontra em casas de decoração ou casas de utilidades domésticas. E eu cortei 2 pedaços. Aqui você também tem que tomar cuidado que você não pode cortar essa linha, porque senão ela desmancha toda. E agora é só você colar. Eu vou colar com a cola quente, que cola super bem. O comprimento da minha esteira deu certinho aqui para minha caixa. Para os pezinhos eu vou fazer de papelão. Recortei 5 quadradinhos de papelão medindo 3 centímetros e vou colar um no outro usando a cola branca. E para o acabamento desse quadradinho de papelão eu vou usar novamente o bambu e vou recortar alguns pedacinhos e colar com a cola quente. E assim fui colando o bambu e aqui eu fiz primeiro de um lado. Cortei o excesso do bambu para ficar certinho como vai ser o pezinho, não pode ficar uma parte maior do que a outra. E depois eu colei do outro lado novamente e fui fazendo assim até ficar em volta de todo o quadrado. E assim ficaram prontos os pezinhos. Fiz 4 pezinhos, olha que gracinha que eles ficaram. E antes de colar esses pezinhos, eu vou fazer um acabamento aqui na parte de baixo da caixa. E para isso eu vou colar um pedaço de EVA. E também vou colar o EVA preto em um dos lados dos pezinhos. E agora sim já posso colar aqui os meus pezinhos. E aqui eu vou deixar mais ou menos um dedo de distância aqui para ficar mais bonito aqui esses pezinhos. E olha que gracinha que ficaram, deu todo o charme aqui para nossa caixa, não deu? E essa caixa aqui pode ser uma caixa organizadora, você pode usar como uma decoração aí na sua casa, você pode encapar de outra cor por dentro. Por dentro você também pode usar papel contact. E aí às vezes pode até usar na cozinha para guardar, por exemplo, temperos. Pode usar no banheiro ou até no seu quarto para guardar perfumes, cremes. Dá para guardar várias coisas e ao mesmo tempo decorar a sua casa. Vou usar esta caixa, que é uma caixa de copos de vidro. E comecei recortando a tampa da caixa, deixando só essa parte de baixo. Na lateral da caixa eu fiz um desenho de um retângulo, deixando aqui 2 centímetros e na parte de cima 3 centímetros. E agora é só recortar esse retângulo. E aqui já recortado, e eu fiz a mesma coisa para o outro lado. Como essa caixa tem esses desenhos, eu decidi encapar e encapei usando uma folha sulfite branca. Aqui nas laterais, que está recortada a caixa, é só você fazer aqui um recorte em X do papel e colar para dentro. E assim a caixa já está toda branquinha. Você pode pintar de branco também. E para decorar eu vou usar este TNT. Olha que lindo esse TNT. Parece assim um tijolinho bem pequenininho. E aqui eu vou usar cola branca da Acrylex. Recortei uma tira do TNT do tamanho da largura da caixa. Passei a cola branca na caixa e depois é só ir colando. E eu recortei um pouco maior o TNT para sobrar na parte de cima e na parte de baixo também. Caixa encapada, olha que legal que já está ficando. E aqui nesta parte lateral eu vou fazer a mesma coisa. Vou recortar em X e colar para dentro. Fazendo assim, você já vai ficar com o acabamento aqui do lado de fora. E na parte de dentro, eu recortei papelões do tamanho do interior da caixa e vou encapar e colar. Essa é a parte lateral e eu só encapei só de um lado, porque do outro lado não é necessário. E agora é só ir colando para fazer a parte interior da caixa.
E o interior da caixa também está pronto. Olha que legal que ficou essa caixa, ficou muito bonita, parece até uma caixa comprada, não parece? Eu aqui ia fazer mais alguma coisa, mas eu decidi deixar essa caixa assim, simples desse jeito. Mas você pode colocar corda de sisal, flores, você pode incrementar aí do jeito que você quiser. Eu vou usar para colocar as minhas agendas e caderninhos que eu uso no dia a dia. E vocês, o que colocariam aqui dentro? Para essa ideia eu vou usar essa caixinha, mas a ideia que eu vou dar para vocês, vocês podem fazer com uma caixa maior ou até menor. E vou começar recortando essa parte de cima da caixa. E às vezes quando você recorta assim essa parte de cima, às vezes a caixa desmonta. Mas daí é só você vir aqui com a cola quente e montar e reforçar a caixa novamente. E para decorar eu vou usar uma fita marrom. E cortei vários pedaços dessa fita do tamanho da altura da caixa, mas sobrando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. E posicionei ela aqui no fundo da caixa só para ver a distância e a quantidade de fita que eu teria que colocar. E agora vou colar essas fitas na ponta da caixa, assim como eu mostro aí no vídeo. E coloquei essas fitas em volta da caixa toda. Recortei um pedaço de papelão fino para fazer o fundo, fazer já o acabamento desta parte. E esse papelão eu vou encapar com esse tecido. E aqui com o papelão encapado eu vou colar então no fundo da caixa, em cima dessas fitas. E agora vou passar essa corda de sisal de 6 milímetros em volta da caixa toda. E a primeira volta vai ser sobre as fitas. A segunda volta dessa corda de sisal eu vou passar por baixo das fitas. Então tem que colocar as fitas todas para o outro lado e agora vou passar a corda de sisal aqui por baixo delas. Na terceira volta da corda de sisal, eu vou fazer ao contrário, vou passar por cima das fitas, fazendo assim esse alternado até terminar toda a caixa. Antes de terminar aqui de passar a corda de sisal, eu vou colocar aqui a alça. A alça eu vou usar a mesma corda de sisal e vou colar aqui nas laterais menores. E aqui tem que ter atenção que eu vou colar só as pontas da alça, eu não vou colar nesta parte, porque eu ainda vou fazer o acabamento aqui com tecido. E também essa alça não pode ser colada em cima da fita, na mesma direção que a fita, porque eu ainda vou dar mais uma volta com a corda de sisal e passar essa fita para baixo ou para cima. E assim, com as duas alças na posição correta, vou dar aqui mais uma volta com a corda de sisal e passando então ela por cima da fita ou por baixo. Finalizo de passar a corda de sisal e corto a sobra dessa corda. E agora, essa fita que sobrou eu vou colar na caixa. A parte exterior da caixa está pronta. Agora vou fazer o interior. E para o interior, eu vou encapar com o mesmo tecido que eu fiz o fundo. Recortei aqui uma tira do tamanho aqui da lateral e também já fiz uma bainha aqui nessa parte de cima. E também vou fazer essa bainha na lateral. Eu estou fazendo com cola quente, mas você pode fazer com cola branca ou até costurar. E agora, para colar esse tecido, eu vou colar aqui do lado de fora da caixa, nessa sobrinha que ficou aqui da caixa, sem passar a corda de sisal.
E agora esse tecido que eu colei, eu vou colocar para dentro da caixa. Vou passar cola no interior e deixar ele todo arrumadinho. E para o acabamento do fundo no interior, eu vou pegar esse papelão que foi o que eu recortei no início dessa mesma caixa. E assim, encapei esse papelão e agora é só colar aqui no fundo da caixa. E pronto, olha que gracinha que ficou essa caixa, que na verdade nem é mais aquela caixa que era antes, não é? E aqui você pode fazer como uma cestinha de pão, uma cestinha para colocar biscoitos, para colocar perfumes, pode fazer maior, menor, dá para fazer com vários tipos de caixas. Para essa ideia eu vou usar essa caixa, é uma caixa de uma cafeteira. Fiz uma marcação bem no meio da caixa e vou dividir essa caixa em duas partes. Vou colar com cola quente o fundo para ficar bem reforçado. Se quiser, pode colocar mais um papelão aqui no fundo para ficar mais reforçado ainda. E para decorar, eu vou usar tecido de juta. E para esse tecido não ficar desfiando, eu vou passar cola branca nele. Mas para ficar mais fácil e dar mais certo, eu diluí um pouquinho essa cola branca em água, fiz aqui uma misturinha e vou passar em todo o tecido. Ah, e aqui eu recortei uma tira de acordo com o tamanho da minha caixa. E agora eu vou deixar secar esse tecido. Aqui é muito importante você deixar secar ele assim esticado, porque se você deixar ele dobrado, vai ficar a marca. Enquanto a juta vai secando, eu vou preparar a caixa. E essa caixa ela é muito colorida, e a juta ela tem os buracos. E se eu colar a juta diretamente nessa caixa, vai ficar aparecendo as letras do desenho da caixa. Então eu vou encapar com um papel craft. E aqui eu vou usar a cola branca. Comece espalhando muito bem a cola branca na caixa, sem deixar excesso de cola. E depois coloque o papel e passe bem a mão para ficar o mais lisinho possível. Aqui, se ficar um pouquinho enrugado o papel, não tem problema, porque depois nós vamos encapar com tecido de juta. Ah, e esse papel, quando você for recortar, tem que recortar já um pouco maior do que a caixa, para depois fazer o acabamento na parte superior e na parte inferior da caixa. E assim, essa parte superior que sobrou do papel, eu vou colar para dentro da caixa. E o que sobrou na parte de baixo da caixa, eu vou colar para o fundo da caixa. E agora é só colar a juta. Na parte de cima da caixa, essa sobra de juta eu vou recortar. Como eu passei a cola branca na juta, você pode recortar que não vai correr o risco de desfiar. E com a cola vai ficar muito mais fácil de recortar. E a juta que sobrou na parte de baixo da caixa, eu vou colar para o fundo da caixa. E para o interior eu vou fazer um saco que você pode tirar. Recortei o tecido de acordo com a largura da caixa. E recortei outro pedaço de tecido do tamanho do fundo da caixa. Para um acabamento melhor e para não correr o risco de ficar desfiando o tecido, eu vou fazer uma barrinha. E agora é só colar o quadrado do tecido nessa tira. E eu vou colar bem aonde eu fiz a barrinha, porque assim já vai ficar com esse acabamento. E fui virando o tecido e colando, até formar o saquinho. Com o saco pronto, agora é só colocar na caixa. Para o acabamento desta parte aqui, eu vou fazer uma barrinha e aqui eu vou usar a cola quente. Mas se você quiser todo esse saquinho, você pode costurar, que também dá certo. E aqui é só você virar e colar. E para complementar e ficar mais lindo ainda, eu vou colar essa renda. E essa renda você pode colocar por baixo ou por cima. Eu prefiro e acho mais bonito por cima. E aqui eu também vou usar a cola quente. E para finalizar, eu vou colocar uma alça. Vou colocar apenas uma, que vai ser a frente da minha caixa. Mas se você quiser, você pode colocar duas alças, uma de cada lado.
E aqui eu vou usar essa tira de Montana e vou usar essa tachinha para fazer um detalhe. Coloquei uma tachinha de cada lado e agora é só colar com a cola quente. E é claro que não podemos esquecer do fundo da caixa, não é? E para cobrir e fazer esse acabamento, eu vou colar um pedaço de EVA preto. Agora sim essa caixa está pronta. Olha que graça, que chique que ficou essa caixa. E esse modelo você pode fazer com qualquer caixa que você tiver aí na sua casa. E o legal é que se você quiser tirar o saquinho para lavar, você pode fazer isso. E essa caixa você pode usar para organizar aí dentro do seu armário. Você pode deixar na porta de entrada da sua casa, organizar chaves, carteiras. Pode deixar como uma decoração, guardar livros, por exemplo. E eu fiz essa outra caixa que eu usei tecido branco e renda branca. Eu não coloquei alça porque eu vou usar como uma cestinha de pão. Olha que graça que ficaria em cima da sua mesa com seu pãozinho aí na mesa do café da tarde com as amigas. E o legal é que o saquinho você pode tirar para lavar. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que já tenham deixado aquele like que eu tanto amo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar aí nesse botãozinho vermelho. E não esqueça de clicar no sininho para receber todas as novidades aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!